dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia para você que está nos assistindo e de repente não pertence a nenhuma igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa também aprender conosco mais uma porção da Palavra de Deus. Meu nome é Everaldo. Estamos na lição de número 10 da revista Ide e Pregai, da Primeira Igreja Batista em Taboão da Serra. Nós já estamos estudando há alguns meses a revista Ide e Pregai e fala sobre missões. Na semana passada nós tivemos a lição de número 9, falava sobre os conselhos de Jesus aos missionários. Foi ministrada pela professora Heloísa. E hoje falaremos sobre a lição de número 10, que o tema é a mensagem que proclamamos. E o versículo base está em Atos, no capítulo 20, versículo 19. 19 e 20, que diz assim: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dia, pelas nossas vidas, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua Palavra, de aprender mais uma porção da Tua Palavra, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, abrir os nossos corações para a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Abençoa cada um dos irmãos e amigos que estão nos assistindo, que o Senhor esteja indo de encontro, Pai, a cada necessidade, a cada coração, que o Senhor possa transformar vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós iremos ver alguns pontos essenciais para a proclamação do Evangelho. E pontos esses são: enfatizar a palavra, importante, corresponder a uma necessidade, falar de uma pessoa e oferecer um presente. Enfatizar a palavra. No livro de Atos, nós vamos ver alguns versículos no qual aqueles irmãos enfatizavam a palavra. Mas uma das maneiras que nós temos para pregar o Evangelho é através do testemunho. Testemunhar aquilo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. E quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida? Muitas coisas. Quantas coisas o Senhor já fez que mudou a sua forma de viver. Muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida. Muitas coisas o Senhor tem me abençoado. E por isso é importante nós falarmos daquilo que Deus fez conosco. Porque através do nosso testemunho, pessoas podem sentir o desejo de conhecer esse Jesus que transforma, esse Jesus que modifica a vida das pessoas. Estevão foi um homem que foi transformado pela palavra e ele anunciava, ele enfatizava a palavra. E ele foi apedrejado, ele foi maltratado por conta disso e foi morto por anunciar este evangelho de forma tão enfática. Mas com certeza ele fazia isso porque ele amava a pregação da palavra. E nós devemos pregar essa palavra dessa mesma forma, mesmo sendo nós apedrejados, não literalmente, como foi Estevão, embora nós vimos em outras aulas que em alguns países ainda existe essa perseguição, essa proibição da pregação do Evangelho. Em muitos lugares é proibido a pregação do Evangelho
E nós, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de falar do amor de Cristo. Mas muitas vezes nós somos apedrejados de outras maneiras, né, criticados, mas não devemos olhar para isso, devemos falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus. O nosso testemunhar é muito importante, porque mostra o poder da palavra, o quanto a palavra transforma a vida do ser humano. Por isso devemos enfatizar sempre a palavra de Deus. Aqueles irmãos lá em Atos, no capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Em Atos, no capítulo 18, versículo 5, diz assim, 18:5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então nós vemos aqueles homens de Deus testemunhando, falando, enfatizando a palavra de Deus. Irmãos, a palavra, ela tem poder de transformar. A palavra, ela tem poder de mudar a vida das pessoas. E nós não devemos ter vergonha de falar dessa palavra. Nós não devemos ter receio de falar desta palavra, de anunciar esse evangelho, pois é um evangelho transformador. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se os irmãos quiserem me acompanhar. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que lindo, irmãos, o poder da palavra. Olha como a palavra tem o poder de transformar a vida das pessoas. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo: olha, aquela pessoa não tem jeito, ali não tem mais salvação. Mas através da palavra há sim um jeito, há salvação. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, para Deus não há perdidos, né? Para Deus há salvação para todos, porque a palavra tem esse poder de transformação, meus irmãos. E existem várias formas de nós pregarmos esse evangelho, de nós anunciarmos a palavra do Senhor. E uma das formas é através do testemunho, né, de testemunhar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E uma outra forma é vivendo uma vida correta, né, um cristianismo exemplar, fazendo o que é certo, dando bons exemplos. Se você der bons exemplos como cristão, certamente pessoas vão se interessar por essa vida que você adotou, né? Vão querer conhecer esse Jesus que mudou a sua vida através do seu testemunho de vida também. Mas nós podemos também anunciar o evangelho
através de alguns métodos. Pregando a palavra, eu sei que muitas pessoas têm um certo receio de falar da palavra, de às vezes não se lembrar de alguns versículos, mas existem alguns métodos muito tranquilos, muito fáceis para a pregação da palavra de Deus. Um deles, muito conhecido, são as 4 leis espirituais, que mostra o quanto Deus nos amou, mostra que o homem é pecador, mostra que Cristo morreu pelos nossos pecados e mostra que nós precisamos receber a Cristo. Isso em 4 passos assim bem simples, nós podemos anunciar o Evangelho a um conhecido, a uma pessoa que de repente convive com você, ou até mesmo pessoas que não convivem com você, que você de repente conheça no seu trajeto, e você pode anunciar a palavra de Deus dessa forma. Existem formas até mais simples, né, que muitas vezes ensinamos até para as crianças, que através do livro Sem Palavras, por exemplo, nós podemos anunciar o Senhor Jesus através das cores. Nós conseguimos mostrar o amor de Cristo com o livro Sem Palavras. Muitas pessoas que trabalham com crianças conhecem esse método de evangelização, que, diga-se de passagem, é muito bacana, muito legal a evangelização dessa forma. Mas são maneiras, né, de falarmos do amor de Cristo. E um outro item essencial é corresponder à necessidade do próximo. A Bíblia, em Atos capítulo 8, versículo 30 até o 35, mostra a passagem de Felipe apresentando Jesus ao eunuco. Acredito que muitos dos irmãos devam conhecer essa passagem. Quem não conhece pode fazer a leitura aí de Atos capítulo 8, do versículo 30 até o 35, que mostra ali o eunuco fazendo uma leitura e Felipe se dispondo a explicar para ele aquilo que ele estava lendo, porque ele não entendia nada daquilo que ele estava lendo, e Felipe se dispôs a explicar. E aí uma questão importante, né? Muitas pessoas estão sedentas, muitas pessoas não têm o conhecimento da palavra. Muitas pessoas não sabem o que significa as Escrituras, leem e não entendem. E quantos de nós temos nos disposto a explicar, né? A mostrar o que o autor estava querendo dizer ali com aquelas escrituras? Felipe, ele anunciou Jesus através daquela passagem que o eunuco estava lendo. Ele aproveitou aquele momento e anunciou Jesus Cristo para aquele homem. Nós temos muitas vezes oportunidades também de anunciar a palavra de Deus a pessoas que de repente não conhecem. Quantas pessoas às vezes têm dúvidas, né, e perguntam sobre alguma passagem, e ali é uma oportunidade para nós não só explicar a passagem, mas mostrar, anunciar o Senhor Jesus através daquela passagem. Em Atos, no capítulo 2, do versículo 16 em diante, nós vemos o cumprimento das Escrituras Sagradas. E nós vemos também no versículo 22, Jesus sendo apresentado ali. Capítulo 2, versículo 22, diz assim:
Varões israelitas, escutai essa palavra. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então é isso, meus irmãos. Nós devemos anunciar o Senhor Jesus, mostrar para as pessoas quem é o Filho de Deus. E nesta proclamação devemos oferecer um presente. Esse era um dos itens, né? Oferecer um presente. E qual presente? O maior presente que nós poderíamos ter é o Senhor Jesus em nossas vidas. A maioria das religiões diz que o que você deve fazer. A fé cristã fala o que Deus tem feito através de Jesus na cruz. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, vou ler aqui também. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos que, ao contrário daquilo que muitas religiões têm ensinado por aí, né, sobre o que podemos fazer, a nossa força para a salvação, a palavra de Deus diz que não é pela força, não é por nós, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Então, o presente maior que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Deus, ele deu o seu único Filho como um presente para nós, para aquele que crê ser salvo. E nós devemos anunciar Jesus Cristo dessa forma. É como um presente. Se você aceita esse presente, você tem a salvação. Não é a sua força, não é o que você faz. Não é o seu sacrifício, mas é o sacrifício que já foi feito na cruz. E ele é dado gratuitamente para nós. Basta aceitarmos. Em Atos, no capítulo 2, versículo 38, diz: Atos. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós precisamos apenas crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, se arrepender dos nossos pecados, e certamente o Senhor nos dará a vida eterna. Então, se você não tem certeza de vida eterna, se você de repente está assistindo essa aula nesse momento e nunca chegou nessa conclusão de que você poderá ir morar no céu, se você nunca fez essa decisão, você pode fazê-la hoje. Você pode tomar essa decisão hoje, orar ao Senhor, aceitar esse presente que o Senhor tem nos dado e ser parte dessa família de Cristo. Agora nós vamos ver alguns elementos importantes após a conversão. Depois que nós nos convertemos, existem alguns itens que são importantes
observarmos na conversão. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo revela ser o maior dos pecadores. Então o Evangelho ele nos traz consciência. É uma das primeiras coisas que o Evangelho nos traz é consciência. É entender que nós somos pecadores. E Paulo, na sua carta, ele diz que ele é o maior dos pecadores, né? Entre os pecadores, ele era o maior. Em Atos, no capítulo 9, versículo 4, vou abrir aqui. Atos, capítulo 9, versículo 4 diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa passagem mostra a conversão de Paulo. Essa passagem mostra quando Paulo conheceu Cristo. Ele era um homem que perseguia os cristãos, mas foi transformado pelo Evangelho. E uma mudança muito radical. No versículo 5 ele pergunta: Quem és tu, Senhor? Como um homem tão orgulhoso que era, como ele poderia aceitar que Jesus era o Senhor? Porque Paulo ele perseguia todos os cristãos e de repente, quase que instantaneamente, ele se converteu e reconheceu que Jesus era o Senhor. O cristão genuíno ele deve aceitar que Jesus é o Senhor. No capítulo 9, versículo 6 a 8, diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouviram a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, conduziam a Damasco. Saulo reconhece o senhorio de Jesus e obedece a sua voz. E aí ele vai para Damasco. Além de reconhecer que Jesus era o Senhor, ele foi obediente. Ele ainda obedeceu a palavra de Deus ali e foi conforme o Senhor tinha ordenado. Ele seguiu para Damasco. E nos versículos de 10 a 22 mostra ali a transformação da vida de Paulo. Paulo era um homem religioso e com certeza ele tinha uma vida de oração. Porém, a partir desse momento, ele começou a orar ao Senhor Jesus. No versículo 11 mostra que Paulo orava. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, uma outra coisa uma outra mudança, né, na vida daquele que se converte é uma vida de oração. A partir do momento que nós nos convertemos, nós passamos a ter uma vida de oração. Prazer de estar com os crentes é um outro item
de transformação na vida daquele que se converte. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. 21 diz: E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Acácia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, Paulo, ele tinha o prazer de estar também com os irmãos, de estar com as pessoas crentes, né? Com os cristãos. E testemunhar também, o testemunho, algo muito importante, né? Nós falamos já um pouquinho sobre isso no início da aula, sobre o testemunho. O versículo 20 diz: E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então ele testemunhava, ele pregava a Jesus, ele falava, ele expunha que esse era o Filho de Deus. Interessante que em alguns momentos atrás, né, alguns dias atrás, Paulo estava perseguindo os cristãos e agora ele já estava dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nós devemos também testemunhar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Nesta lição, irmãos, nós podemos aprender sobre alguns elementos para a pregação do Evangelho e outros para aqueles que já se converteram. Gostaria de desafiar você, nesta semana, a pregar o Evangelho a alguma pessoa, algum conhecido, alguém da sua empresa, alguém que você conhece, um vizinho seu, mas eu gostaria de levantar esse desafio para que você pregue a palavra de Deus a alguém nessa semana. Amém? E você que está nos assistindo e ainda não entregou sua vida a Cristo, não deixe para depois. A 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, eu vou ler aqui também, diz o seguinte: 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz: Ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, meu amigo, você que está me assistindo nesse momento e ainda não entregou sua vida a Cristo, a Bíblia diz que hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia de salvação. Então não deixe para amanhã para tomar essa decisão, porque o amanhã não nos pertence, e isso é uma verdade. A única coisa que nós não conseguimos controlar é o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se amanhã estaremos vivos para tomar uma decisão tão importante como esta. Então, se você nesse momento você entendeu a necessidade de estar com Cristo, de entregar sua vida para o Senhor, você pode fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo, entregando a sua vida para Cristo. Não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que hoje é o dia de salvação. Amanhã pode ser tarde. Então, se você tem esse desejo, ore comigo neste momento, entregando a sua vida para Cristo. Oremos. Senhor, nesse momento, eu gostaria de entregar a minha vida a Ti. Eu reconheço que sou pecador e reconheço que preciso do Senhor e gostaria que o Senhor perdoasse as minhas iniquidades, perdoasse os meus pecados. Eu quero fazer parte dessa família, quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida.
Peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe. Muito bom estar aqui com vocês. Que vocês tenham uma ótima semana e tchau. Gostaria de aproveitar para parabenizar uma pessoa muito especial na minha vida. Hoje, dia 8, está completando mais um aninho de vida. Deus abençoe você, minha esposa, Danúbia, que te dê muitos e muitos anos de vida ao meu lado, é claro. Que o Senhor realmente te abençoe. Gostaria de te dizer que eu te amo muito e que você tem sido bênção na minha vida e com certeza na vida de muitas outras pessoas. Deus te abençoe, um feliz aniversário.